Olá a todos, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Semente Estelar. Se é a primeira vez que está aqui, não saia se gostar da tiragem sem fazer a sua inscrição, e para todos os restantes a minha gratidão pela vossa conexão. Energia de troca pela leitura grátis, coloquem o like, o vosso comentário e, se puderem, a partilha deste vídeo. Vamos lá para mais uma tiragem coletiva, desta vez intuitiva e terapêutica, sem qualquer tipo de opção de escolha. Portanto, se estão aqui, não é por acaso, não existem coincidências. Portanto, tenho a certeza que alguma mensagem vocês vão conseguir retirar daquilo que for dito aqui nesta tiragem, ok? Vamos desenvolver intuitivamente, terapeuticamente, e a informação que vier eu vou deixar fluir e vou passar aí para esse lado. É natural que não bata a 100%, é uma tiragem coletiva. No entanto, aquilo que sentirem que não é para vocês, agradeçam e soltem para o universo, porque vai servir para alguém que vier aqui parar a esta tiragem, ok? Eu vou baixar um bocadinho a câmera. Como eu já disse, desta vez não existe opção de escolha e vamos começar por retirar uma energia. Firmem o pensamento então nesse ser de luz, nesse ser amado ou nessa ser amada, e vamos ver o que é que ele ou ela está a vibrar neste momento. Como é que essa pessoa está? Vamos retirar primeiro um arcano maior. Como é que essa pessoa está? Espiritualidade em relação ao consulente. O que é permitido saber? O vídeo, eita, saltaram muitas, mas tem a carta da estrela virada para cima, o que me revela ainda uma certa esperança, um certo otimismo. O vídeo é temporal e é válido no momento em que o encontrarem e o abrirem. Como é que essa pessoa está? A temperança. Alguém lento, mas que está a tentar buscar um norte, um equilíbrio na sua vida. Alguém que tem que ser mais equilibrado na matéria emocional. E que poderia ter sido uma pessoa extremamente lenta na forma de evoluir, não é? Uma pessoa que estagnou um pouco no tempo e que acabou por originar monotonia, falta de atitude, passividade excessiva, até mesmo uma demonstração de falta de interesse, embora não corresponda totalmente à verdade, não é? Mas a passividade dessa pessoa pode fazer confundir-vos com falta de interesse. Alguém que pensa em vocês dia e noite, que não vos tira dos pensamentos e que estão amarrados no sentido energético. E podemos ter aqui relacionamento kármico. Eu vejo aqui alguém que não vos tira dos pensamentos, que por muito que tente, até mesmo de uma forma egoísta, seguir a vida, seguir outro caminho, é tudo muito intenso. A forma como ele ou ela se sente conectado, mas o diabo e a monotonia da temperança é aquela energia de alguém que não faz por merecer, que não toma atitude, e nos momentos que toma poderia ter sido muito despropositado. Poderia ter sido alguém que, ao tomar atitude, magoou, desconsiderou, colocou de parte, foi extremamente desequilibrado, foi irresponsável afetivamente, poderia ter dado mais importância a outras situações e pode mesmo ser alguém mais rígido, mais bruto na hora de lidar com vocês consoantes. O que não significa que não tenha sentimento, mas é um gostar muito ao jeito dele ou dela. É um gostar que eu primeiro gosto de mim e depois estou eu e os meus prazeres, os meus desejos, aquilo que eu quero no momento, muitas vezes de uma forma imprópria,
E eu gosto do outro em segundo plano, à minha maneira. Então, isto na prática vai originar uma falta de movimento no sentido transformado, no sentido de acrescentar positivamente no outro. Vai originar uma estagnação profunda, mas que depois em separado, porque o diabo é falta de comunicação, é zanga, é briga, é distância, é separação, é situações de quando estão juntos é tudo muito, muito intenso, mas depois desentendem-se, vai cada um para seu lado e é uma agonia profunda. Pode ser um ser amado que, no sentido energético, esteja bastante carregado. Poderia ter sido alguém que foi alvo de magias de manipulação energética, ou então alguém que, nas companhias que tem ao seu redor, lida com pessoas muito pesadas no sentido energético. É uma pessoa que quer ser justa, sobretudo para ele. Será que não foi isso que vocês sentiram por parte desse ser amado ou dessa ser amada? Temos aqui a carta da justiça, uma carta que me fala de racionalidade e de desequilíbrio, tal como a temperança, não é? As duas cartas têm dois lados e falam-me de equilíbrio. Portanto, com a energia do diabo no meio, foi uma relação extremamente desequilibrada ou uma ligação desequilibrada, incluindo que não tinha harmonia entre o dar e o receber. Esta pessoa passa por momentos de zanga e de conflito com ele próprio. De zanga, porque mesmo distante, ele tem um sentimento de posse tão grande por vocês consoantes, embora fosse alguém que não soube dar o devido valor, que ele fica corroído de ciúmes. Ele fica bravo, ele passa por instabilidade de humor. Uma hora quer viver a vida, quer ir gozar os prazeres dele e viver a vida no sentido mais leve, no sentido mais imaturo, não é? De ir viver a vida de uma forma descompromissada. No outro momento, no outro dia, ou até dentro do mesmo dia, tem uma mudança de humor que fica extremamente mal disposto, fica irritado contra ele próprio, fica de mal com ele mesmo. Porquê? Porque esta pessoa visa, em primeiro lugar, a satisfação dos desejos dele ou dela. Pode ser uma pessoa até desequilibrada na matéria de vícios. Pode ser uma pessoa que, devido a esta instabilidade do humor, refugia-se em vícios como, por exemplo, a bebida, o tabaco, o jogo, os filmes para adultos, para alguns casos, não é? Quando nós nos habituamos àquele padrão de comportamento, àquele vício, depois é complicado de cortar, não é? É como a droga, não é? Tem que existir uma desintoxicação do vício. E existe uma teimosia na maneira como eu me comporto, na maneira como eu encaro a vida. Existe uma intransigência que só a minha opinião é que conta. Só aquilo que eu quero e no tempo que eu quero e da maneira que eu quero é que conta e o outro tem que aceitar. Então temos aqui também uma pessoa manipuladora. E quando as coisas não acontecem exatamente da forma e do jeito que ele ou ela quer, o que é que ele ou ela faz? Ele afasta-se, muitas vezes zangado, irado, e ele corta. Porque ele visa uma justiça para ele mesmo, a justiça do homem, a justiça do carnal, a justiça dos meus desejos. Mas esta pessoa esquece-se
Que a temperança aqui fala da espiritualidade. E então temos aqui uma justiça divina nos caminhos desta pessoa. Então, com a energia do diabo, eu não me parece, à primeira vista, que necessariamente, não é? Esse ser amado ou essa ser amada tenha andado a plantar algo de maravilhoso para colher mais tarde. Porque é uma energia muito densa, é uma energia de manipulação, de mentira, de vício, de egoísmo, não é? Então, o que é que será que vai ser esta justiça divina para ele ou ela? Não é? Porque a pessoa não está bem, mesmo que aparentemente, devido a esta capa de orgulho, esta capa rígida que ele ou ela veste, ele tenta transparecer a todo custo, não é? Que curta a vida, que viva a vida, que está na maior, que é o durão ou a durona da história, que nada o abala no sentido emocional, mas que no fundo não é bem assim. Porque temos aqui um desequilíbrio ao extremo. Uma pessoa que pode ser de tal forma desequilibrada a nível emocional que foi por esse motivo que ele criou uma carapaça dura, criou uma muralha para se defender de algum trauma que a pessoa carregue, que pode vir de infância, pode ser fruto de relações anteriores ou até poderia ter herdado no sentido kármico de vidas passadas, não é? E está confirmado, temos aqui situação entre esse ser amado e vocês consoantes, de conexão espiritual, de amarração energética no sentido de karma e o destino. Portanto, tudo aquilo que estão a passar com esta pessoa, não é? Mesmo que isso signifique levar as mãos à cabeça e ser uma situação que não é nada leve, é algo que já estava no vosso destino ser vivido. Pode ser um resgate kármico, para cada um conseguir retirar um aprendizado, para equilibrarem uma energia kármica que é uma corrente, não é? Que vos prende e que trazem de uma vida anterior. Há aqui karma para queimar. E essa queima já está a acontecer ao longo do tempo. A temperança fala de muito tempo e por muito tempo, não é? Por muito que tentem seguir a vida, vocês não conseguem esquecer esta pessoa, simplesmente, não é? Quantas ligações vocês já tiveram com outras pessoas? Quantos namoros? Quantas amizades? E conseguiram desligar de uma forma natural. E com esta pessoa não é isso que acontece. E o mesmo se passa ao contrário. Porque há algo mais aqui nesta ligação. Há algo que vai para além da carne. Há algo que é espiritual e que tem um propósito. O 4 de copas. Ou seja, com a energia do diabo, até pode ser alguém que se permite aos prazeres da vida, no sentido até de se relacionar mais superficialmente com outras pessoas, mas que isso não lhe traz a completude, não lhe traz a felicidade, não lhe traz a realização pessoal, não é? Às vezes nós temos e habituamos-nos àquele estilo de vida de maior libertinagem, em que nos envolvemos com pessoas no sentido descompromissado, não é? Como se diz hoje em dia, somos apenas meramente ficantes. Estamos com a pessoa até mesmo a nível sexual, mas não assumimos uma relação. Não nos compromissamos. Então pode ser o caso, uma pessoa que tem vários contactos, que se relaciona com várias pessoas, que leva a vida para satisfazer o próprio ego, os próprios desejos, mas que no fundo, quando está entre quatro paredes, ele fica a pensar, não é, naquela ligação especial que por muito que ele tente seguir a vida, ele não consegue desconectar.
Então existe uma frustração, existe uma melancolia, existe uma tristeza interior que é escondida. Porque a pessoa gosta de ser dura para o externo, gosta de parecer praticamente inabalável, não é? Aquele estilo durão ou durona que nada me abala, nada interfere comigo, não é? Eu sou o todo-poderoso, inabalável. Quando entre quatro paredes, não é exatamente assim. Porque do mesmo jeito que vocês não conseguem desconectar, o mesmo se passa com esta criatura. Porque essa corrente energética, essa matéria de destino e de kármica é igual para os dois lados, embora cada qual possa reagir à sua maneira. E ainda temos aqui um orgulho muito forte. Uma pessoa fria, uma pessoa que pode ser cruel no trato. E um orgulho até no sentido de fazer birra, não é? Quando eu não peço, eu exijo que as coisas tenham que ser realmente à minha maneira. E quando o outro não corresponde, eu afasto-me, eu faço birra, eu quero provocar ciúmes ao outro, eu calco no sentimento do outro, porque eu tenho uma criança interior ferida. E eu, no fundo, no sentido emocional, eu sou um menino, eu sou uma menina, eu sou uma criança despreparado para a vida adulta num relacionamento a dois. Então, eu dentro do meu corpo de homem ou do meu corpo de mulher, eu faço birra. Eu manipulo para que as coisas possam acontecer ao meu jeito. E durante um longo período de tempo, para alguns casos que temos aqui, se calhar esta pessoa até vos conseguiu manipular emocionalmente falando, não é? Aproveitou-se da vossa boa vontade, do vosso sentimento, porque provavelmente são pessoas mais emocionais. Aproveitou-se desse sentimento para poder fazer de vocês aquilo que ele ou ela quer. Porque esta pessoa não se sabe relacionar na matéria amorosa. É alguém que manipula. É alguém que não sabe dar um carinho. É alguém muito duro, até mesmo no sentido do relacionamento íntimo na cama, pode ser uma pessoa extremamente fria, dura, seca. Alguém que não faz ideia do que é um acolhimento. Porquê? Porque ele próprio esconde uma carência. Talvez não tenha sido acolhido da maneira que gostaria quando era criança, ou até traga, não é? Essa vulnerabilidade como karma de uma vida passada para esta vida. Então nós não podemos ofertar ao outro aquilo que nós não temos. E por muito tempo vocês sentiram e perguntaram-se a vocês mesmos, não é? Sentiram que não tinham carinho, não tinham acolhimento, não tinham cuidado por parte dessa pessoa. E vocês é como se estivessem aqui sempre à espera de receber um carinho dessa pessoa. Quando é que isso vai acontecer? Será que vai ser hoje? Será que vai ser amanhã? Porque até na hora de dar um beijo, de dar um abraço, até na hora do envolvimento sexual, é tudo quando a pessoa quer, não é quando vocês querem. E nos momentos em que vos apetece um envolvimento amoroso, se a pessoa não estiver para aí virada, ela corta, ela não corresponde e fica-se nas tintas se vocês ficam bem, se vocês ficam mal. Portanto, temos aqui uma pessoa crua, uma pessoa que não foi cozinhada no amor, uma pessoa que não sabe amar, que não sabe relacionar sequer. 7 de ouros. E por muito tempo vocês esperaram mudanças, não é? E estavam aí na boa fé, à espera que essas mudanças viessem para breve, não é? Podia ter sido alguém, para alguns casos, que vos iludiu com falinhas mansas, porque é uma pessoa manipuladora. De uma perspectiva de colheita, de futuro pleno a nível familiar. Mas que depois, na prática,
vocês sentiam um grande buraco, uma grande lacuna, não é? Afinal de contas, as palavras não correspondem às atitudes, nem as atitudes e o comportamento, às palavras que muitas vezes essa pessoa tentou dizer em jeito manipulador para vos manter por perto, à mercê dele ou dela. E vocês deixaram que a vossa insatisfação e a vossa infelicidade se prolongasse por demasiado tempo. E em alguma altura, esta pessoa deu por garantida a vossa permanência na sua vida debaixo das regras dele ou dela. Porque vocês deixaram passar demasiado tempo debaixo da alçada das ordens, mas que vocês não interpretavam como ordens nem como manipulação. É bem provável que esta pessoa vos tenha manipulado de uma forma subliminar sem que vocês dessem conta. Através de uma maneira ardilosa, a utilizar as palavras certas, a fazer do jeito certo. E vocês ficavam sempre aí à espera de beber da taça do amor, a taça do sentimento. Vai ser hoje, vai ser amanhã, que ele vai ter uma demonstração de consideração por mim. E essa consideração nunca mais chegava. Que vai ter um gesto de carinho e eu fico à espera e só tenho frieza. E quando eu penso que as coisas vão melhorar, esta pessoa vai e corta e afasta-se. E só vem para ter um envolvimento, ou a nível de intimidade ou de beijo, quando ele ou ela quer. Uma pessoa que dá desculpas e que podia ter mentido, podia ter trapaceado, podia ter vivido a vida à maneira dele ou dela de uma forma oculta, de uma forma escondida, de uma forma manipuladora. Alguém que queria ter um pouco dos dois mundos, não é? Da minha liberdade e da relação com vocês, mas ao jeito dele ou dela. E que no fundo, não é? Ele como homem, ou ele ou ela como mulher, temos aqui uma sensação de eu sou um fracassado, eu sou uma fracassada e eu escondo essa minha falta de autoestima por trás de uma capa muito dura, porque eu aparento ao outro aquilo que eu não sou. Eu tenho duas caras. Eu tenho uma cara muito áspera, muito dura, muito inflexível para o exterior, e dentro de quatro paredes eu sou uma criança carente. Mas a forma que eu arranjei de me proteger é ser uma pessoa crua. E uma pessoa que faz prevalecer os desejos mundanos. Uma pessoa que a nível de alma precisa de uma evolução. Pode ser ainda alguém com poucas encarnações, que a sua alma tenha tido poucas encarnações. Uma pessoa que precisa de evolução. E que este destino, este karma, não são só vocês consulentes que têm que aprender alguma coisa com este karma. Esta pessoa também tem, e não é pouco. Porque no fundo é uma pessoa que não desistiu. No fundo, no interior dele ou dela, é alguém que vos vê, que tem, quando se lembra de vocês consulentes, tem uma perspectiva de vir a ter uma colheita futura, mas não é uma prioridade neste momento. Então, é uma perspectiva daqui a algum tempo, talvez há alguns anos, não é? Deixa ficar para depois, porque só o tempo dele ou dela é que conta. Então é provável que vos tenha tentado cozinhar em banho-maria para vocês ficarem ali ao jeito dele ou dela, de uma forma manipuladora, em que eu por trás vivo a vida da maneira que eu quero. Mas que eu tenho lá num cantinho do meu coração, eu tenho uma perspectiva de vir a ter uma vitória.
porque esta pessoa até pode ter várias possibilidades de contacto e de relacionamento com outras pessoas. Mas de quem é que ele ou ela se lembra quando perspectiva um relacionamento sério? Um relacionamento tipo casamento para durar, de formação de família. Esta pessoa perspectiva vocês consoantes. Mas o orgulho dele ou dela não deixa que reconheça, não é? Esta pessoa não é aquele género de pessoa que chega à vossa frente e tem a coragem, tem o discernimento de fazer um pedido de desculpa e de reconhecer os seus próprios erros e também de reconhecer as vossas boas virtudes e qualidades. Portanto, provavelmente nunca irão ouvir desta pessoa uma palavra de arrependimento. O que não significa que ele não venha a sentir um arrependimento no seu interior. Mas que o orgulho é tanto, a frieza é tanta, não é? O jeito de dominar e de manipular é tão forte que ele não se sente capaz de ter esse tipo de humildade, digamos assim. Falta humildade no comportamento e na atitude desta pessoa. É uma pessoa que se acha e que é muito importante para ele ou para ela, a nível social, a nível do que ele transparece para o grupo de amizades, para as pessoas que o enxergam. É muito importante ele ser o bam bam bam. É uma pessoa muito vaidosa, que quer estar sempre bem, não é? Tanto a nível físico. Deve ser uma pessoa vistosa, uma pessoa que gosta de ser charmosa, que gosta de se cuidar a nível físico, mas também a nível interno, não é? Quer transparecer aquela capa dura de que nada tem o poder de me abalar. E eu mantenho-me aqui firme. Eu sou o durão, eu sou a durona. Então eu nunca fico a perder. Para esta pessoa, é muito importante ter sempre a razão. Ele fica sempre por cima e nunca fica a perder. Pelo menos é a forma como ele gosta de transparecer aos outros. Não significa que seja a realidade, ok? Temos muito aqui a matéria do orgulho, do ego, mas que no fundo é alguém que reconhece que vocês são pessoas especiais. Que são pessoas que ele no fundo até se condena um pouco, porque a temperança fala de, a longo prazo, esta criatura vir a atingir o maior equilíbrio. Ele considera para si próprio que vocês são as pessoas certas para firmar um compromisso. Agora, é bem diferente ele estar pronto ou ela estar pronta neste momento para assumir esse compromisso, até mesmo para assumir perante a sociedade esse relacionamento. Mas não é só perante os outros, também para ele próprio. É uma pessoa que neste momento não está pronta ou pronto e que poderia ter priorizado outro tipo de situação. A situação pode ser uma vida de libertinagem, de vários contactos, vários envolvimentos superficiais. Pode ser uma vida de objetivos de quem priorizou a parte material e financeira e deixou o coração para segundo plano. Para um pequeno grupo, pode ser uma pessoa das duas uma, ou que está noutro casamento e que vive a vida à maneira dele ou dela e que pode inclusive trair o companheiro que tem ou a companheira que tem e que se mantém tudo o que eu disse relativamente a vocês até agora. Ou pode ser também um caso em que vocês estão numa estrutura e numa relação com essa pessoa e sentem-se completamente abandonados. Porque a pessoa vive o casamento e o relacionamento como se fosse uma pessoa solteira. Em que só as vontades dele ou dela é que contam, ok? Portanto, adaptem ao que fizer mais sentido. A morte, ou seja, a carta da morte é transformações que são necessárias e que metade
São transformações que dependem do livre-arbítrio e da escolha da pessoa, mas já nem tudo depende da escolha da pessoa. Então, a outra metade é a própria espiritualidade, lá está, o aprendizado, a parte do karma, é a própria espiritualidade que coloca situações na vida dessa criatura para fazer apitar o sinal de alerta de que está na hora de mudar. E que já não dá, já não é possível continuar do mesmo jeito. E provavelmente temos aí consulentes que estão a assistir à tiragem que já não aguentaram mais, porque aguentaram por muito tempo, por demasiado tempo, e saíram desgastados, saíram cansados, saíram com o amor próprio e a autoestima por terra, e saíram completamente sugados energeticamente por essa pessoa, porque estamos a falar de alguém que é carregado na matéria energética. Este ser amado precisava de uma limpeza energética e espiritual. Então, para muitos de vocês, eu tenho a certeza que vocês cansaram. Podemos ter aqui casos que foram vocês que acabaram por ter a coragem, porque precisaram de coragem, de dar as costas a essa pessoa. De serem vocês a saltar fora, a bloquear, a deixar de responder. Para outros casos, poderia ter sido, mais uma vez, não é? Essa criatura a provocar o afastamento, porque ao longo dessa relação ou dessa ligação, vocês tiveram que suportar essa instabilidade das idas e vindas. Mas desta vez ele afastou-se, mas vocês pararam de correr atrás. Porque chega uma hora que a gente cansa. Chega uma hora que tanto batalhamos, tanto fazemos por onde, lutamos por uma justiça que seja de igual para igual no relacionamento e não recebemos o retorno, só recebemos chapada na cara, só recebemos mentira, traição, desconsideração. Que ficamos tão no fundo do poço. A outra pessoa tirou-nos a consciência do nosso valor e do nosso brilho, que não somos de ferro, não é? E chega uma hora em que temos que ir buscar a nossa cura. E muitas vezes na busca pela cura, nós estamos completamente desconcertados. Estamos carentes, estamos com uma grande depressão em cima. Estamos sem um pingo de autoestima, estamos no fundo do poço, estamos sem alegria de viver, sem ânimo para viver a vida. Já deixamos de nos cuidar a nível corporal, a nível de arranjar o cabelo, de arranjar a barba, de vestir uma roupa mais bonita. Então temos aqui consoantes que, devido a terem-se sujeitado a essa pessoa que mentalizaram, uma pessoa que muitas vezes foi cruel, que foi injusta, que foi despropositada, ficaram no fundo do poço. Ficaram... Ai, ai. Ai, ai. Esta carta quis saltar sozinha. E é precisamente aquilo que eu estava a falar. O dar e o receber. Um relacionamento completamente desigual na matéria do dar e receber. Que vocês deram tudo, o que tinham, o que não tinham. Podemos ter aqui casos que doaram, abriram o coração demais, entregaram-se demais a essa pessoa. Doaram muito o afeto, o cuidar, não é? O estar lá na hora, o cuidar dele ou dela. Até mesmo naquele sentido mais maternal, mais paternal, de estás bem, e quando está doente o cuidar e o jantar e o almoço pronto. Até temos casos que ajudaram essa pessoa financeiramente
abriram os cordões à bolsa por essa pessoa e o que é que ele ou ela dava em troca? Migalhas de pombo. Mas migalhas. Que vocês se iludiam que aquilo era o bastante, mas que não estavam realizados, não estavam felizes. Era uma ilusão. Estavam sempre à espera de receber aquilo que estava na vossa expectativa. E aquilo que estava na vossa expectativa nunca chegou. Isto cansa. Cansa, desanima, tira-nos a noção do nosso valor. Vocês sentiram-se... Quantas vezes vocês se sentiram desprezados e rejeitados? Quantas vezes vocês se sentiram desprezados e rejeitados? Colocados para canto? Traídos? Quantos de vocês confiam nesse ser amado? Eu quase que aposto que nem 99%. Hoje em dia duvidam se essa pessoa é o ideal para o vosso caminho. Se realmente será o mais saudável para a vossa felicidade manter essa pessoa nos vossos caminhos. O diabo com a morte era uma pessoa que vos... Meu Deus! Vocês esticavam a mão para essa criatura, para o ajudar, para a ajudar, para fazer mais e melhor pela relação. E essa criatura, em vez de pegar na vossa mão para se levantar e para tentar fazer o melhor que podia, ele pegava na vossa mão para vos puxar para baixo. Para vos desprezar, para vos desconsiderar. E sabia o que estava a fazer, que ainda é pior. Não estamos a falar de um trouxa, estamos a falar de uma pessoa extremamente racional e estratégica e que sabia o que estava a fazer e muitas vezes tinha prazer em magoar. Tinha prazer em sentir que tinha alguém ali a sofrer por ele ou por ela, por amor, por sentimento. Esta pessoa, em sentido kármico, pode ser um obsessor nas vossas vidas. Um obsessor encarnado. Uma pessoa que suga a energia. Que mesmo separados, ele puxa tanto o pensamento, ele pensa tanto, que é impossível. Ele vai e afeta também a vossa cabeça. Quando vocês pensam que estão a conseguir esquecer, não é? O pensamento dessa pessoa vai e puxa os vossos pensamentos. Isto é uma obsessão. É uma obsessão. É uma pessoa obcecada. Mas não para acrescentar. É no sentido de retirar. É no sentido de desanimar. Foi isso que vocês viveram. E que já não podem permitir mais uma situação dessas. Eu até estou agoniada. Vocês deviam ter sofrido muito e ainda sofrem. Porque não é algo que vocês decidam terminar e esquecer facilmente. Como se calhar já conseguiram fazer com outras amizades, com outros namorados ou namoradas. É uma relação espiritual, mas carregada, que tem karma. E, portanto, é uma dificuldade muito maior. Meu Deus, o pajem de espadas. Imaturo até dizer chega. Vingativo.
vingativo. Se as coisas não correm da forma que esta criatura quer, ele vai lá e fica com vingançazinha imatura e que passa por afastamento. Não é? Vocês eram obrigados a aceitar migalhas. Porque se viessem confrontar essa pessoa para um frente a frente, para um diálogo em que confrontam a pessoa com os erros dele ou dela, com aquilo que vocês exigem como justo para o vosso lado, ele, para além de não ter qualquer tipo de empatia, ainda bota o pé em cima, ainda destrata, afasta-se, não é? Provoca o afastamento, corta imediatamente o contacto físico, mas no sentido manipulador da vingança, não é? Como quem diz, se tu não aceitas a bem as migalhas que eu te dou, vais aceitar a mal, à força do afastamento, à força da minha crueldade, porque depois quando eu voltar, e eu volto quando me apetecer, tu vais estar aí no fundo do poço, numa carência, numa dependência emocional e vais-me aceitar da maneira que for. E por muito tempo isso poderia realmente ter acontecido. Vocês terem-se deixado manipular dessa forma e que não tinham consciência que estavam a ser manipulados porque acreditavam na boa fé dessa pessoa, quando não existia aqui qualquer tipo de boa fé. Era uma pessoa que sabia muito bem que estava a manipular. Uma pessoa calculista. Uma pessoa que por um longo período de tempo foi mesmo desprezível na forma que tinha de lidar com quem lhe deu tanto de bom e de melhor, não é? Que é aquilo que o dinheiro não compra. Esta pessoa precisa de uma libertação. Mas uma libertação em que é necessário, em primeiro lugar, ele reconhecer para ele próprio que precisa dessa libertação. E como é que ele vai fazer isso quando o orgulho não deixa? Como é que ele vai conseguir reconhecer os próprios erros, nem que seja para ele próprio, quando tem um ego gigantesco e uma necessidade de ter sempre razão? Condicionamento, mais uma vez a carta do diabo, um aprisionamento total, uma pessoa que é condicionada a vícios ou uma forma muito dura e muito rígida de ser. Meu Deus, temos aqui uma energia muito pesada, muito pesada. Uma energia de mentira, de trapaça, de manipulação, de uma pessoa que sabe que está a agir mal e que continua por escolha própria. O silêncio, que é a cartinha da estrela, mais uma carta que me fala de espiritualidade. Ou seja, há aí uma afastada, há aí um afastamento que poderiam ter sido vocês que cansaram, ou simplesmente mais um afastamento provocado por ele ou ela e vocês pararam de correr atrás. E também, vocês consoantes, ficaram aqui numa energia mais racional, embora se mantenham presos energeticamente a essa criatura. E há aqui um silêncio que tem perdurado no tempo. É um silêncio gritante, é um silêncio que fala. E que sim, nos momentos em que essa criatura está sozinha, ela com ela própria, ou ele com ele próprio, há uma noção daquilo que ele fez. Há uma cobrança espiritual da moralidade de não ter sido correto, de não ter sido uma pessoa justa. Há uma cobrança interna. E há uma pessoa que fica presa, embora nunca vá reconhecer,
fica presa a um peso na consciência. Fica presa a uma sensação de fracasso na vida. A Imperatriz. Porque foi um ser amado que se atreveu, esta pessoa atreveu-se a pisar numa imperatriz. A imperatriz, que é um arquétipo, é a mulher da nossa vida, é o homem da nossa vida. É o conjunto de todas as rainhas. É uma pessoa muito completa para termos ao lado. Não é? Essa pessoa confia plenamente em vocês consoantes. No interior dessa alma complicada, vocês são a pessoa para casar. Aqui o problema não foi vosso. Então aqueles consoantes que têm aí uma tendência de se culparem, porque o próprio ser amado tinha uma tendência de colocar as culpas que eram dele ou dela às vossas costas. O defeito nunca foi vosso. O único defeito que vocês tiveram foi terem submetido durante tanto tempo, debaixo da alçada desse ser amado por amor, a aceitar migalhas, a aceitar desprezo, a aceitar menos do que merecem e a deixarem-se ser manipulados. Foi o único defeito. Foi aquilo que não deveria ter acontecido. Mas que se aconteceu não foi por acaso. É porque vocês também têm que tirar uma lição disso tudo. Sem sombra de dúvida. Para aprenderem a não deixar mais que daqui para a frente voltem a fazer o mesmo. Quer seja por parte desta criatura ou por parte de uma outra pessoa qualquer. Então vai haver aqui uma mudança, se é que já não existiu, no vosso comportamento. Através de uma grande dor, porque muitos vão se afastar, estando inseridos numa grande depressão, estando no fundo do poço, revoltados com tudo, revoltados contra vocês próprios por terem tentado durante demasiado tempo para nada, revoltados contra essa pessoa também, porque é uma relação de amor e ódio. Não significa que amem e odeiem a pessoa ao mesmo tempo. Vocês amam a pessoa, mas odeiam o comportamento dele ou dela. Então, é nesse sentido que é uma relação de amor e ódio. E também uma revolta contra a própria vida. Então, é importante existir aqui uma cura da vossa parte e uma aceitação de que estava no vosso destino viver esta grande provação com esta pessoa. Que, portanto, não foi uma luta por acaso, não é um sofrimento por acaso. É algo que vai servir de aprendizado para os dois lados, mas que é à custa de muito sofrimento. Porque esse ser amado, essa criatura, quer vocês acreditem ou não, porque não transparece nenhum tipo de sofrimento, ele sofre em segredo, porque ele sabe perfeitamente a oportunidade que ele está a perder, a oportunidade que ele está a desperdiçar, que não vai encontrar igual. A Imperatriz só existe uma no tarot, uma na nossa vida. Mesmo que encontre outras oportunidades, nada se vai comparar. Então foi alguém que deu um tiro no pé completamente. Pode ter pretendentes, pode ter pessoas interessadas, mas nada se compara à visão que ele ou ela tem de vocês consoantes como sendo a pessoa ideal para um futuro em conjunto. O problema é que essa criatura não está pronta para compromisso. E o objetivo aqui era manipular a seu belo prazer para vos cozinhar em banho-maria e vocês ficarem aí disponíveis por tempo indeterminado, porque a temperança e o 7 de ouros é muita lentidão.
Então há alguém que pretendia manter a situação, talvez por anos, sem pressa para fazer mudanças. Porque primeiro estou eu e está os meus prazeres e aquilo que eu quero no momento, e tem que ser justo para mim, em primeiro lugar. Então temos aqui um egoísmo mórbido, apesar de haver sentimento, mas é um sentimento de alguém que não sabe amar, não se sabe relacionar. É um imaturo, é uma criança carente. Então, quando o nosso emocional é uma criança carente, as crianças não estão prontas, não estão maduras, não sabem o que fazer com uma coisa que é para adultos. E um relacionamento sério é para adultos. Uma criança não está pronta para assumir responsabilidades e compromissos. Uma criança não se preocupa pelo estado emocional do outro. Uma criança só quer ela ser cuidada. E é isso que nós tínhamos aqui. Uma pessoa que queria que vocês cuidassem, que vocês estivessem prontos a toda a hora. E que não se importassem de ser desprezados, de receber migalhas, de serem tratados como tudo, menos como uma imperatriz. De serem desvalorizados. Mas a imperatriz, ela pode-se anular durante um longo período de tempo, mas ela, quando se cansa e quando ela corta de vez. Ela pode ir ao fundo do poço, mas quando ela chega cá acima, ela vem para brilhar e para levar a vida adiante. A imperatriz, ela não se deixa morrer por muito mal que ela já pudesse ter estado. Então, esta criatura corre um risco muito grande de vos perder. De vos perder, não é? Imperatriz e Sol, não é? Vocês deixaram de fazer por onde e também agora estão em busca não só da vossa cura, mas do vosso próprio brilho. Temos aqui consoantes em processo de se cuidarem mais e melhor, de investirem, mas não mais no outro, de investirem em vocês próprios, de se arrumarem melhor, de vestirem uma roupa melhor, tratarem do cabelo, da pele, da barba, de fazerem atividades que gostam, de aumentarem o vosso amor próprio, a vossa energia. E do outro lado, esse ser amado a ter uma clareza mental, não é? A notar aqui uma diferença no vosso comportamento. E por muitas oportunidades que tenha na vida, ele fica a pensar no que deixou ficar para trás. E ele sabe perfeitamente que a culpa lhe pertence a ele ou a ela. Que a culpa não é de mais ninguém. Mas depois na prática o que é que ele faz? Ele manipula e ele tem uma forma ardilosa de tentar colocar as culpas em vocês. Eu afastei-me porque tu agiste desta maneira, porque tu me disseste aquela palavra que eu não gostei. Então ele já vos apanhou o pulso e tenta, de forma manipuladora e subliminar, colocar a culpa em vocês consoantes. E o fim de uma dor profunda. E vocês a darem as costas. E ainda a sofrer. Porque essa dor ainda não acabou. Ainda está em processo de cura e finalização. Então vai haver aqui uma libertação da vossa parte. Abençoados sejam. Uma libertação de um obsessor. Credo. E vocês deixaram de se mover. Deixaram de correr atrás. Deixaram de se preocupar com ele ou com ela. E isso está a intrigar essa pessoa. Como é que é? Ele ou ela, o consulente, que esteve lá durante tanto tempo para mim,
para ofertar amor, para ofertar carinho, que sofreu por mim, e isso encheu-me a bola, fez-me bem ao meu ego. Eu sei que isto é horrível de estar a dizer, mas eu tenho que ser franca naquilo que estou a ver aqui na leitura, não é? O vosso sofrimento, a vossa agonia, que a pessoa provocou de uma forma propositada, fazia-lhe bem ao ego. E agora ele ou ela está intrigado. Como é que é? Deixou, mudou de comportamento, está paralisado, deixou de procurar, deixou de mandar mensagem, deixou de se preocupar comigo. Como é que é? E esta pessoa está estrategicamente a tentar saber da vossa vida. O que é que vocês andam a fazer? Porque é que mudaram de atitude? Cria novelas na cabeça dele ou dela. Há quais novelas? As novelas de que, como ele é o senhor ou a senhora perfeito, não é? Vocês mudaram de atitude porque supostamente se calhar já tinham outra pessoa na vossa vida ou neste momento já se estão a envolver com outra pessoa. Atenção que eu não estou a dizer que vocês fizeram isso. Eu estou apenas a interpretar a cabeça complicada dessa criatura que inventa situações para justificar a vossa mudança de comportamento e não é capaz de reconhecer, embora no fundo ele saiba, não é? Mas não é capaz de reconhecer de uma forma verdadeira, porque aqui existe carência de verdade até para com ele próprio no espelho, não é capaz de reconhecer de uma forma verdadeira que vocês pararam, mudaram de atitude e estão-se a tentar libertar porque cansaram completamente. E se fosse outro no vosso lugar, não tinha aturado nem metade, nem um terço. Olhem só, a dor. Esta pessoa vai quebrar a cara. Já está a quebrar, não é? Vocês pararam de se movimentar, pararam de correr atrás devido a uma dor profunda e esta dor vai retornar para o seu causador. Então, quem andou aí a pensar, não é? Que de uma forma atemporal brincaria com os vossos sentimentos sem consequências, foi uma pessoa que andou a plantar muito vento e que vai colher uma grande tempestade, não é? Porque vocês param de correr atrás, o que é que ele tem no subconsciente dele? Que vocês são a pessoa perfeita, não é? O que é que ele pensa de uma maneira inconsciente? Tu és minha, tu és meu, no sentido da possessividade. Quando esta pessoa começar a sentir na pele que perdeu o poder de controlo nas vossas vidas e em vocês consoantes, esta pessoa vai desesperar. Porque por muito inconsequente que ele seja em atirar a culpa para o outro, ele sabe muito bem que a culpa é dele ou dela. Esta pessoa vai agoniar. E podemos ter aqui casos que esta energia já está mais avançada e a pessoa neste momento já está a agoniar porque vocês já estão a dar as costas, ou energia mais atrasada que vocês ainda vão entrar aqui neste processo de pararem de correr atrás. Portanto, como são milhares de pessoas, têm que adaptar ao que fizer mais sentido. O louco, não é? Vocês a querer atirarem-se porque já chega deste sofrimento. Por muito tempo vocês tiveram a vida parada à conta de alguém que vos tentou iludir e que nada acrescentou. Então vocês aqui querem recomeçar do zero, querem se julgar para a vida no sentido de eu vou aproveitar a vida e eu vou fazer os possíveis, embora eu ainda me sinta preso ou presa, embora eu ainda esteja a sofrer, uma imperatriz, ela nunca desiste. Então eu vou lutar para me desamarrar, eu vou lutar para viver a vida. Eu não me vou fechar mais, eu não vou deixar de cuidar de mim. Eu vou lutar pela minha felicidade, mesmo não sabendo ainda muito bem o caminho que eu tenho à frente.
Porque por muito tempo, o 9 de copas, por muito tempo eu corri em busca do meu 10 de copas e ficou sempre a faltar uma copa. E isso é muito pouco para uma imperatriz. A imperatriz, ela é digna ou digno das 10 copas. De uma relação completa. De uma relação que traga plenitude e que tenha harmonia entre a entrega e entre aquilo que a gente recebe. E por muito tempo vocês esperaram uma mudança de atitude dessa pessoa. Vocês nem exigiam que fosse uma mudança radical da noite para o dia, mas pelo menos a esperança de ver mudanças graduais ao longo do tempo, de melhoria. E não foi isso que vocês viram. Mas podem apostar que a parte mais acre de tudo isto, no momento em que vocês começarem a trabalhar o vosso desapego, esta pessoa vai cair no desespero, para alguns casos até mesmo na depressão. Porquê? Porque a vida está uma lástima, porque tudo o que eu andei a plantar eu estou a colher como tempestade. É uma insatisfação em tudo o que eu tenho na minha vida e que sinto que perdi aquilo que era mais importante e que eu pisei. Eu dei-me ao luxo de pisar, de desvalorizar, de colocar para canto, de mentir, de trair. Sofrimento, o karma. Isto aqui não é sofrimento de brincadeira, não. É um sofrimento muito sério, muito profundo. O afastamento atual, não é? Que provoca bastante sofrimento, porque é tudo muito intenso, é uma agonia muito profunda, mas que esse afastamento pode fazer parte desse karma. A foice, uma pessoa cortante e uma pessoa que ainda vem a pensar cortar esse afastamento. Porque a pessoa não está bem com a vossa paralisação, com a vossa mudança de atitude. Vamos ver que mais. A chave. Esta pessoa, se vocês se afastaram, ou se a pessoa se afastou e vocês também não fizeram mais nada, e agora estão a tratar de vocês próprios e a tentar encontrar um rumo na vida longe dele ou dela, até o afastamento ainda pode perdurar durante bastante tempo, mas eu tenho a certeza que para a grande maioria esta pessoa ainda vai dar uma cartada final no futuro. Porque ele ou ela não consegue tirar os pensamentos de vocês. Por muito que tente. A chave e o cão. Não é? A pessoa vai se querer reaproximar como um amigo, como quem não quer a coisa, como quem não quer absolutamente nada, mas querendo tudo. Porque temos a chave para solucionar algo que está quebrado. E o que é que ficou quebrado? A pessoa, quando voltar, provavelmente, vocês já vão ter o vosso coração mais restaurado e a pessoa vem com o coração em cacos. Comunicação. Vamos ter uma tentativa de comunicação, pelo menos. Não é? É do género. Ele ou ela não está a perceber ou não vai perceber a vossa paralisação e a vossa mudança de atitude, porque para ele ou para ela vai ser um baque que ele não estava à espera, porque vocês acostumaram durante muito tempo a estar lá para ofertar muito mais do que aquilo que recebiam. Portanto, a pessoa não estava à espera. E, portanto, ele está intrigado ou intrigada. Ele vai deixar passar bastante tempo, porque o orgulho não deixa, não é? Não dá para mais. Vai deixar passar bastante tempo em que vai viver a vida e vai esperar que sejam vocês a correr atrás. Mas vocês não
não caiam nesse erro, porque a pessoa, mesmo que lenta, mesmo que demorada, mesmo que passem aí um longo período sem nenhum tipo de comunicação, a pessoa vai querer dar uma cartada final. E um convite para um encontro. Esta pessoa vem como amigo, vai mandar uma mensagem e vai fazer aí uma proposta para se encontrarem, para tomar um café, qualquer coisa do género. Comunicação. A pessoa a querer libertar-se de um isolamento, porque depois da vossa mudança de atitude, o diabo com a morte e o sofrimento, ele ou ela pode cair numa depressão, ou então num estado anímico muito, muito triste, muito melancólico. É o típico caso. Só depois de perder é que eu dou o valor, não é? Durante muito tempo eu tive o consulente ali disponível para mim, mas foi preciso eu perder, foi preciso passar bastante tempo e eu ir viver os prazeres da vida e os outros objetivos egoístas que eu tinha, e foi preciso eu sentir na pele, não é? Que aquilo que eu tinha ali disponível saiu do meu controle. Então agora que eu perdi e eu vou e estou na sarjeta, é que eu dou valor àquilo que eu perdi. É o típico caso, não é? Porque é que o ser humano é assim? Porque é que o ser humano só valoriza depois de perder, não é? A grande maioria. E para alguns casos vamos ter aqui pedido de casamento mais tarde. O barco, não é? A reaproximação, alguém que passa por momentos de grande agonia e de ansiedade, porque a vossa mudança de atitude deixa aqui o medo de não ter a certeza de qual é que vai ser a vossa reação. E o urso, a possessividade, o ciúme que a pessoa esconde, não é? O sentir que vocês lhe pertencem e que não vos quer perder para mais ninguém. Pois eu vos digo, a tiragem é coletiva e esta pessoa, para muitos casos, pode mesmo vir a perder. Porque vocês estão a entrar num processo de fazer mais e melhor, mas para vocês mesmos. De se permitirem também socializar mais nesse processo, quem sabe até conhecer outras pessoas, envolverem-se mais na carreira profissional, nos objetivos materiais. Alguns de vocês podem apostar em viajar para ajudar a esquecer, se tiverem essa possibilidade, e a trabalharem realmente o desapego. E, portanto, podemos ter aqui casos que, por a pessoa ser muito lenta para tomar atitude, que depois já não vem a tempo. Para outros casos, vocês ainda vão querer, mas aqui pede que, se quiserem, não é? Quando vier este convite, cuidado, não façam de igual forma como fizeram no passado. Mais equilíbrio, não é? Mais domínio sobre as próprias emoções. E a consciência que só devem de entregar, só devem de ofertar quando recebem. A consciência que têm que ter o domínio de colocar os vossos limites. E que a relação tem que ser boa, não é só para o lado dessa criatura. Tem que ser boa para os dois lados. Então estamos a falar de alguém que é extremamente manipulador e que, mesmo depois desta grande provação, deste afastamento, quando ele ou ela voltar, se vocês derem aso para agir exatamente da mesma forma, a pessoa vai ofertar exatamente a mesma coisa, um relacionamento tóxico. Então têm que ter consciência que, se ainda quiserem essa pessoa de volta, têm que pôr pulso firme logo desde o início. Não podem dar brecha para a pessoa conseguir manipular. Têm que ser também mais duros, mais frios.
para que a pessoa perceba que para ter aquilo que quer, porque foi alguém que se acostumou a ter o bom e o melhor da vossa parte, ele também tem que ser capaz de doar. Então há uma libertação de um egoísmo que vai depender também da vossa capacidade de colocar limites nessa pessoa. E como imperatrizes, têm direito a um 10 de copas, têm direito ao melhor, têm direito a ser valorizados e têm direito a um relacionamento saudável. Então pode-vos dar a impressão que é um afastamento para sempre, mas não tem a energia de ser um afastamento para sempre. É uma reaproximação lenta e que pode demorar ainda algum tempo. E a pessoa, quando vier, não vem de caras, não é? Ou seja, vai entrar como amigo. Pode até dar aí uma desculpa para contactar. Vem como quem não quer nada, não é? Mas que vem cheio de segundas, terceiras e quartas intenções e que vai comunicar e vai ter aqui convites para encontro. E que depois não demora muito, vem uma aliança, vem um pedido, para alguns casos até mesmo um pedido de casamento ou um pedido de uma união mais séria, ou alguém que pode mesmo comprar um anel de compromisso. Lá está a parte da possessão, não é? Deixa-me agarrar, que é para não fugir mais. Porque a pessoa tem sempre aquela tendência de querer controlar. Controlar. Portanto, cuidado para não caírem no mesmo tipo de relação, tá bom? Vou tirar aqui uma carta para terminar do Tarot do Amor. A carta das crianças, que me revela, em primeiro lugar, a imaturidade dessa pessoa, não é? Emocional, o que é que eu falei? A criança pequenina que tem carência emocional e que precisa de amadurecer. Em segundo lugar, o recomeçar de novo, não é? O renascer, a morte que temos aqui e o voltar a nascer, o renascimento. Para voltar a dar uma oportunidade. E a pessoa vai querer essa segunda oportunidade. Claro que depois vai depender do vosso livre-arbítrio. O tarot não é uma sentença, é uma tendência. E nós temos sempre o livre-arbítrio. E para quem não quiser mais, o problema será apenas dele ou dela. Porque quem vai ficar a perder e quem vai ficar eternamente com aquele peso interior de que eu perdi a oportunidade da minha vida, eu ofertei o melhor que tinha de bandeja a outra pessoa, vai ser essa criatura, se vocês não quiserem mais. Ok? Para quem quiser mais, vai haver aqui uma oportunidade de recomeço. Pode ser alguém com quem ainda venham a ter filhos, pode ser alguém com quem já tenham filhos, apesar de todos esses desafios. Ou se cada um já tiver os seus filhos de outros relacionamentos, vamos ter aqui uma proposta de unir todo mundo para formarem uma família. Mas eu volto a frisar, pé no chão, nada de ilusões com esta criatura, para não voltarem a cair no mesmo ciclo tóxico de relacionamento abusivo, que foi isso que vocês viveram. Está bem? Portanto, eu só me vou doar se o outro der a parte dele. Fora isso, eu vou ter o domínio das minhas emoções, eu vou-me bastar a mim próprio ou a mim própria e eu não vou permitir que me voltem a calcar ou a pisar. Tá bom? Foi esta a leitura. Eu espero, meus amores, que tenha batido com a vossa situação. Vamos ficar por aqui. Para quem for novo aqui no canal da Semente Estelar, se gostou da tiragem, não saia sem se inscrever. E para aqueles que já é costume estar aqui comigo, a minha gratidão. Coloquem o like, o comentário e, se puderem, a partilha do vídeo. Um beijinho muito grande nos vossos corações. Fiquem todos bem e até uma próxima tiragem. Fiquem bem.